Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há pouco a Assembleia discutiu dos votos a propósito dos 40 anos da nossa autonomia. E este diploma entronca precisamente nesta matéria, uma vez que a nossa autonomia só será plena se conseguirmos alcançar dois grandes objetivos: a sustentabilidade financeira, que é desejável, mas que está longe de ser concretizada, e também o reforço da nossa identidade cultural. Sustentabilidade financeira e reforço de identidade cultural são dois pilares de qualquer autonomia plena. E o que justifica e dá fundamento à nossa autonomia não é apenas a descontinuidade territorial, são também as nossas diferenças em relação quer ao povo açoriano, quer ao povo do continente. Os nossos valores de povo com 6 séculos de história a viver no Atlântico, isso é que nos diferencia, é que nos valoriza, é que nos promove, é que nos justifica enquanto povo que se quer autogovernar. E é necessário também que trilhemos o caminho de trabalhar e solidificar essa identidade madeirense. É nesse contexto que o CDS apresenta este regime jurídico de salvaguarda do património cultural e material da região. Tão importante quanto o património material, e a Madeira também é rica nesse património. Basta lembrar o caso da classificação pela Unesco da nossa floresta olericida como património da humanidade, mas tão importante quanto esse património é o património às vezes mais invisível, às vezes mais dissimulado, que é o chamado património imaterial. É nesse contexto que há uma profunda interdependência entre o património cultural e material, que agora se pretende definir juridicamente a nível regional, e o património material, cultural e natural. Tendo em conta, entre outros fatores, que os processos de globalização a que se assiste no mundo e da transformação social acarretam naturalmente graves ameaças à salvaguarda desse património imaterial que, em muitos casos, na Madeira e no Porto Santo, também se foi perdendo ao longo dos anos e que pode e deve ser recuperado. Foi tendo em conta estes fatores que, em 2003, se aprovou uma Convenção Mundial de Salvaguarda do Património Cultural e Material. Portugal acabou por ratificar essa Convenção em 2008 e, um ano depois, surgiu o regime jurídico nacional de inventariação e classificação desse mesmo património. A verdade é que o referido Decreto-Lei de 2009 preceituava no seu artigo 5º que a iniciativa para a inventariação desse património cultural e material pertence ao Estado, às regiões autónomas, às autarquias locais ou a qualquer comunidade, grupo ou indivíduo ou organização não governamental de interessados. Neste contexto importa, portanto, a nível regional, preencher esta lacuna de não haver um regime jurídico de inventariação e classificação desse mesmo património para podermos identificar, recuperar, proteger, valorizar, divulgar essas manifestações culturais que são produto da nossa identidade cultural, mas também que podem ser potenciadas do ponto de vista turístico. A nossa história de 600 anos, que vai ser comemorada, pode e deve ser uma grande fonte de rendimento, porque também é verdade que só quem valoriza o seu passado sabe viver o presente e pode, naturalmente, encarar o futuro com esperança. É evidente que alguma coisa tem sido feito no domínio do património material para a sua rentabilização, a nível de museus, de monumentos, da abertura de igrejas, do turismo relacionado com os jardins e com as quintas e também com a Lodiciva, mas é possível ir mais longe. Mas aquilo que
a Madeira está mais carente realmente a nível do património imaterial. É o nosso folclore, é a cultura ligada ao vinho, é a arte das pescas artesanais, é a própria arte do bordado, é a nossa gastronomia, são as manifestações religiosas. Há um conjunto de eventos e que constituem claramente um património imaterial do qual se pode tirar rendimento. Ainda hoje, dia de São Pedro, recordo-me que aqui há algumas décadas, a história recorda-nos isso, havia uma manifestação de património cultural e material de grande relevo na freguesia da Ribeira Brava, que era a chamada Dança das Espadas, que infelizmente se perdeu com o tempo. E para que outras manifestações não se percam no tempo, é por isso que o CDS apresenta este diploma ao Parlamento. Porque são estas manifestações que nos distinguem de outros povos e regiões e que, infelizmente, nem sempre temos sabido salvaguardar. Hoje, e volto a esta questão da mais-valia económica, não apenas da mais-valia cultural, hoje o turista que nos visita não procura apenas o clima, não procura apenas o mar e a serra, procura a vivência cultural do próprio povo que visita. E essa questão tem que ser trabalhada. Felizmente, temos que reconhecer que o atual Governo Regional identificou a cultura como um dos possíveis polos de desenvolvimento turístico, e bem, mas temos que ir muito mais longe nesse trabalho que agora se iniciou. É possível envolver quem nos visita nos usos, costumes e na cultura do destino que está a visitar. A estrutura do nosso diploma vai no sentido de haver um conjunto de pessoas e de entidades que podem pedir a inventariação e classificação, desde a Direção Regional de Cultura, as autarquias, uma comunidade, um grupo ou apenas uma pessoa. A classificação, na nossa opinião, deve ser da competência de uma comissão composta por governantes e técnicos da área da cultura, de representantes dos municípios e freguesias e de individualidades de reconhecido mérito cultural. Os Açores optaram por uma governamentalização desta inventariação e desta classificação, atribuindo apenas ao Diretor Regional da Cultura dos Açores essa função. Nós entendemos que deve ser envolvida toda a comunidade madeirense e também as próprias autarquias. Haverá, depois da inventariação e antes da classificação, uma consulta pública com decisão no prazo máximo de 60 dias. É criado um inventário regional disponibilizado numa base de dados e, obviamente, que este diploma do CDS está aqui ao dispor dos senhores deputados, caso seja aprovado, para ser aperfeiçoado em comissão com os contributos dos diversos grupos parlamentares. Na certeza de que, sendo a Madeira e o Porto Santo ilhas ricas nestes domínios das manifestações culturais e materiais, fruto da tal história de 6 séculos e de uma cultura ímpar, pois aqui cruzaram-se vários povos e civilizações, importa aplicar à nossa escala os objetivos da Convenção da Unesco para a salvaguarda do património cultural e material, como forma de identificar, de recuperar, de proteger, de valorizar, de potenciar essas manifestações culturais e reforçar a nossa identidade cultural e memória coletiva. Muito obrigado.